nós vamos abrir a palavra do Evangelho de João, capítulo 14. E há um clamor de Filipe, um dos discípulos de Jesus. Ele fez um clamor a Jesus. Jesus estava falando do Pai. Jesus estava dizendo: na casa do meu Pai. Jesus estava falando das coisas que o Pai havia lhe falado, das coisas que o Pai havia lhe ensinado. João 14, verso 8, diz assim: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Então Jesus estava falando sobre o Pai, sobre a casa do Pai e das coisas que o Pai havia lhe ensinado. E num dado momento Filipe faz esse clamor, expressa esse clamor: mostra-nos o Pai. Esses dias atrás houve uma discussão tão grande nas redes sociais da propaganda da Natura, porque a empresa havia contratado uma pessoa para representar os pais, e aquela discussão foi. Alguns começaram a dizer: não, tinha que ser tal pessoa. Outros diziam: não, tinha que ser tal pessoa, porque se buscava uma referência de pai. Uma referência de pai. Mas aí há um problema, porque com a queda do homem, com o pecado do homem, praticamente tudo do homem foi corrompido. E entre as coisas que se corromperam foi exatamente o seu senso de justiça, o seu senso de princípio, o seu senso de valores. Foi corrompido o que é amor, o que é ser pai. Todas essas coisas se corromperam, como tudo que se relaciona ao homem, o que é viver em sociedade, o que é ter uma família. Então os homens, quando chega nessa época, eles buscam uma referência. E quando se busca uma referência, o que é uma referência? Um modelo. Um modelo, alguém que pode ser seguido. Uma referência é alguém que se admira, alguém que nós admiramos e alguém a quem nós gostaríamos de nos tornar igual àquela referência. É como um molde. O problema é que quando nós buscamos essas referências na terra, toda vez que nós buscarmos essas referências, nós vamos encontrar moldes com defeito. Nós vamos encontrar modelos defeituosos. Hoje não é um bom dia para apontar os pais. Eu dei uma passeada nas redes sociais hoje, vi tantas homenagens e coisas tão lindas ditas para os pais e sobre os pais. E uma questão das referências, querido, tem as referências positivas e as referências negativas. Por exemplo, esse é um pai que eu não quero ser, uma referência negativa. Eu não quero ser esse tipo de pai. Eu não almejo ser como este pai. Como o homem
pecou, como o homem foi corrompido, e ele busca sempre um modelo na terra, qualquer modelo que ele encontrar na terra será um modelo com defeito, será um modelo com falhas, será um modelo que nós não podemos reproduzir, um modelo que não podemos reproduzir. Então, quando Filipe ele diz para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, porque Jesus falou tantas coisas deste Pai, Jesus expressou tanto este Pai, Jesus ensinou tantas coisas deste Pai, que aguçou no coração de Filipe e provavelmente de todos os discípulos, mas Filipe teve a coragem de chegar e dizer isso, de expressar isso. E olha que Filipe não era entre os discípulos o mais falador. Você vê pouco sobre esse Filipe. Você vê que sempre Pedro está lá falando, Pedro sempre está, é o que mais se apresenta para falar. Mas nesse dia em que Jesus está falando sobre o Pai, Jesus está falando da sua despedida, Jesus está preparando o coração dos discípulos para ele ir embora, e aí ele está dizendo: olha, na casa de meu Pai, ele vai ensinando sobre o Pai, a ponto de Filipe dizer: Senhor, então, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Nós precisamos deste Pai. Este Pai que o Senhor está falando. Este Pai que o Senhor está apontando. Este modelo de Pai. Essa referência de Pai que me parece ser a referência perfeita de Pai. Então Jesus agora está apresentando uma referência, um molde, um modelo de Pai que não é falho, um modelo de Pai que não está corrompido, um modelo de Pai que nós podemos olhar e podemos buscar ser igual a Ele, e que se nos empenharmos e nos esforçarmos em reproduzir o que este Pai é, com certeza não haverá decepção no coração dos filhos, porque muitos filhos se decepcionam com seus pais em um dado momento da sua vida, justamente por isso, porque os modelos não são perfeitos. Porque os modelos não são perfeitos. Então Filipe diz: mostra-nos este Pai, mostra-nos onde Ele está, quem é esse Pai. E se nós continuássemos lendo o verso 9, Jesus diz assim, Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Porque é que você diz: mostre-nos o Pai. Jesus diz: eu estou reproduzindo o que o Pai me ensinou. Jesus várias vezes disse isso: eu estou fazendo o que o Pai me ensinou. Eu estou mostrando o que eu aprendi com o meu Pai. Como nós às vezes gostamos de dizer hoje, lá no grupo da família, dos homens, dos meninos da família Silveira, alguém estava dizendo que das habilidades culinárias dos homens da família, e falando que esse é um dos legados deixados por nossa mãe, nosso pai. Nenhum de nós se furta das tarefas domésticas, né? De cozinhar, de limpar. Temos essas habilidades, graças a Deus, somos ensinados assim. E então há um prazer de reproduzir. E alguém dizia: eu faço tal coisa porque eu aprendi com minha mãe, eu aprendi com o meu pai. E os filhos gostam de dizer isso: eu aprendi com o meu pai. E Jesus disse a mesma coisa: eu aprendi com o meu pai. Eu estou falando para vocês o que eu aprendi com o meu pai.
Então vamos ver quem é esse pai. Eu não vou me demorar muito, pelo menos pretendo não me demorar muito, mas eu quero que você entenda que há uma referência de pai que nós podemos buscar e que nós podemos reproduzir, que nós podemos viver, que nós podemos trazer para a nossa vida. Toda vez que nós olharmos para o modelo do nosso pai, o meu pai, o seu pai, o nosso pai da terra, nós podemos cometer o erro de reproduzir algo que talvez lá no passado a gente não gostava. Mas quando nós olhamos para este pai, Deus o Pai, porque a palavra diz Deus o Pai, este pai é o pai cuja referência é uma referência perfeita, é um modelo que nós podemos buscar para reproduzir. E uma das coisas que esse pai que fala a respeito deste pai, está em 1 João 4,8. 1 João 4,8, você conhece com certeza essa referência. 1 João 4,8, ele diz assim: quem não ama, não o conhece, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. A questão não é que Deus ama, não é uma característica, é a sua natureza, é a sua essência. Deus é amor. E quando o homem pecou, a nossa noção do que é amor, se você perguntar às vezes para uma criança, se você perguntar para uma pessoa, como você poderia dizer que é um pai que ama? Alguém poderia dizer, é um pai que dá muitos presentes, é um pai que dá coisas boas. Muitas vezes esse sentido do que é ser um pai bom. Como é um pai que ama? Um pai que ama é um pai que dá muitos presentes. Então a corrupção do homem, ela fez com que o homem também corrompesse o seu entendimento do que é amor. Então a palavra de Deus diz assim, Deus é amor. Deus é amor. Mas o amor de Deus, ele se manifesta às vezes até quando ele nos disciplina. Às vezes nós pais não sabemos dizer não para os nossos filhos. Às vezes nós pais temos dificuldades em impor limites, porque muitas vezes os filhos nos ganham no cansaço. Eles nos cansam. Você vai dizendo não, e eles vão insistindo, batendo, até que uma hora que você cansa de dizer não. E aí deixa a linha correr. Mas Deus não tem esse tipo de problema. Deus não tem um sentimento de culpa. Tem uma idade que os filhos logo começam a dizer assim, você não me ama. Se eu perguntar aqui, talvez muitos pais vão me dizer, meus filhos já me disseram, não me ama, porque se me amasse, deixava eu ir lá na casa da amiga brincar. Você não me ama, porque se me amasse, me dava esse presente. Não me ama, porque se me amasse, me deixava comer esse lanche. Não me ama, porque se me amasse, me deixava ficar mais aqui um tempo vendo televisão. Os filhos jogam isso com os pais. Eles mexem com as emoções dos pais. E aí, se o pai e a mãe caírem nesse jogo de palavras e vão se sentir culpados, meu Deus, o meu filho ou minha filha disse que eu não amo, porque eu deveria deixar, porque eu amo. Eles jogam com os nossos princípios, eles jogam com os nossos valores, eles trabalham para nos fazer ceder naquilo que nós estamos decididos. Mas Deus não tem esse problema. Deus não vai deitar chorando quando você diz para ele, se o Senhor me amasse, o
O Senhor podia ter me dado aquele carro. O Senhor não me deu, o Senhor não me ama. Deus vai olhar para mim e dizer: Fernanda, agora, olha, não brinca. Não brinca. Deus não tem esse problema de manifestar o seu amor até quando nos disciplina. Ele não tem problema de dizer não para nós. Existe um projeto chamado, se eu não me engano é esse o nome, Amor Responsável, alguma coisa assim. Esse projeto é um projeto que ensina os pais a lidar com seus filhos. É como assim, o filho hoje quer assistir tal programa na televisão de tarde, vai dar tal coisa. Então, você quer assistir? Então agora você vai lá, você limpa o teu quarto. Você junta os seus brinquedos, responsabilidades conforme a sua idade. Você tira aí as coisas da mesa, você organiza isso, você faz tal coisa. Então, para você ganhar tal coisa, você tem que fazer outra coisa. Mas eu quero mais um brinquedo. Você tem uma caixa cheia de brinquedos. Então você vai lá e escolhe um brinquedo para você dar para uma pessoa, para dar para uma criança. Então você vai dar esse, então depois vai ganhar outro. Já pensou, você que é pai e mãe, como seria legal se você praticasse isso na nossa casa? As mães sempre dizem assim: só eu trabalho nessa casa. Não é assim? Só eu que faço as coisas. Você quer? Então você tem que fazer isso. Você quer? Aqui nós estávamos tentando nos organizar, até que um dia a gente disse: não, vamos fazer aí uma lista de tarefas, porque senão não dá, só esse trabalho, o outro não trabalha. Então você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro. E a gente se organizou. Isso se chama amor responsável. Mas nós, pais, temos pena de dar responsabilidade para os nossos filhos. Coitadinho, é tão pequenininho, é tão criança. Às vezes o filho é mais forte que o pai, gordo, taludo. Deixa essa criança cortar grama. Coitada. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer essa tarefa. Deixa o coitadinho descansar. Isso não é ser responsável. Isso não é amar. Isso é estragar o filho. Você sabia? Você está estragando o seu filho. Tem que dar responsabilidade a ele. Então a palavra diz que Deus é amor. E Deus é tanto amor que Ele não tem problema de nos disciplinar. Ele é justo naquilo que Ele faz por nós, para nós. Ele é justo na sua soberania. Ele é justo na sua soberania. Se você parar e ver na sua vida, quando você amadureceu mais? Foi quando você foi poupado do sofrimento ou quando você sofreu? Quando que você amadureceu mais? Quando alguém assumiu a responsabilidade por você ou quando você assumiu responsabilidades? Se você for justo, você vai dizer: quando eu tive que assumir responsabilidades, eu amadureci mais. E quando eu estava em casa, mamãe e papai faziam as coisas para mim, mas agora eu tenho que fazer. Eu brinco com a Isabelle: Isabelle, tá? Chegou a maioridade, viu como ser adulto é legal? Pai, eu tenho que lavar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que estudar tantas horas por dia, e tenho que chegar em casa, tenho que limpar a casa, cozinhar. Pois é, bem-vindo, adulto é assim, meu filho. Adulto é legal, a louça não se lava. Você já viu uma propaganda que o rapaz chama um profissional e diz assim: eu não sei, eu deixo a louça aqui, quando eu volto ela está aqui. Ela não... Lá na minha casa, quando eu deixava a louça e voltava, estava limpo. Agora eu deixo aqui, não fica limpo. Eu jogo a roupa no chão do quarto, quando eu volto, está lá no mesmo lugar. Você tem que ver qual é o problema. Por favor, veja se o problema é a pia, se o problema é o quarto. Eu chego aqui, tem essas notas aqui, esses boletos, e eu ponho em cima da mesa, e ele fica ali se eu não pagar. Tem algum problema na minha casa. Quando eu morava com meu pai e minha mãe, não era assim. Bem-vindo à vida adulta. Bem-vindo a se tornar adulto. Bem-vindo a assumir as responsabilidades de uma pessoa adulta. Então a palavra diz mais sobre este pai. Quer ver?
Se nós fôssemos olhar e pensar assim, se Deus é Pai, quando que esse Deus Pai é bom para mim? O que Ele deveria me dar? O que Ele deveria me dar para que eu me sentisse extremamente agradecido por aquilo que Ele me deu? O que realmente eu precisaria? Eu poderia listar várias coisas materiais, mas nenhuma delas realmente são importantes. Mas uma coisa Deus disse que me daria. Está lá em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 13. Até vai ser o tema da palavra dessa quinta-feira, sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida. Afinal de contas, para que serve esse tal de Espírito Santo? Então Jesus diz assim: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então a única coisa, veja que Jesus nunca disse assim, ó, se você pedir, Deus vai dar qualquer coisa que você quiser. O pastor pregou sobre isso na terça. Deus vai dar aquilo segundo a sua vontade. Eu posso ser um filho consumista que está sempre pedindo coisas para Deus, e Deus, a maioria das vezes, Ele vai me dizer não. Mas uma coisa Ele disse, ó, isso aqui eu vou te dar. Porque o que você precisa para se tornar um pai que vai reproduzir o Pai que está no céu, a única coisa que você precisa é isso aqui, o Espírito Santo. O Espírito Santo, se ele entrar na sua vida, você e Cristo entrar na tua vida, você vai parar de reproduzir o pai terrestre defeituoso, o pai terrestre um molde imperfeito, e o Espírito Santo vai formar Cristo na sua vida, e Cristo sendo formado na sua vida, vai fazer com que você reproduza o Pai que está nos céus. É somente com esse Pai que está nos céus sendo formado em nós que nós vamos entender exatamente o que é amar um filho, o que é perdoar, porque Jesus fala na oração do Pai Nosso que está nos céus, e lá no pedaço ele diz, perdoa as nossas ofensas. Nós vamos saber reproduzir um pai que trabalha. Jesus diz, o meu pai trabalha até agora. Nós estávamos conversando há pouco, a gente falava sobre algumas coisas, a gente dizia, coisa mais complicada é você ver uma família cujo líder da família é um pai que não gosta de trabalhar, um pai que é preguiçoso. Alguém que está liderando a família, e que a família às vezes sofre porque aquela pessoa que lidera a família não trabalha, não gosta de trabalhar. Aí Jesus vem e diz assim, ó, você quer saber? O meu pai trabalha até hoje. O meu pai trabalha até hoje. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e toda vez que nós vemos a palavra de Deus pedir para nós que a gente reproduza na nossa vida algo que às vezes não cabe na nossa mente, não cabe no nosso entendimento, dar a outra face, perdoar, baixar a guarda, amar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela diz, é assim que você tem que ser. Você não deve reproduzir aquele pai que talvez você olhe e diga, eu não quero ser como esse pai, ou eu não quero ser como o meu pai. Para você reproduzir o Pai que está no céu, só se o Espírito Santo estiver na sua vida. Amém. Só Ele. Ele vai mudar o seu senso de justiça, Ele vai mudar o seu senso de princípios,
Ele vai mudar o seu senso de valores, o que importa e o que não importa. Ele vai mudar o seu padrão de vida. A ação do Espírito Santo na sua vida. Este Pai, Isaías 9,6, quando ele fala deste Pai, porque você diz, não, pastor, está falando de Jesus. 9,6. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei, e ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Na outra tradução diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí você vai dizer, está falando de Jesus, pastor. Mas quando Jesus fala para Filipe, ele diz, Filipe, se você não me vê, você não vai conhecer o Pai, porque eu sou uma reprodução do Pai. Então, se você como Pai quer ser um Pai, um bom conselheiro, quer ser um Pai forte, um Pai de segurança, um Pai que dá segurança para a família, um Pai que traz paz para a família. Sabe, o Pai chega em casa tudo tranquilo, o Pai traz paz para a família. O Pai que supre, o Pai que provê. Um Pai que se torna referência, não porque ele é um homem de referência, mas porque ele representa e reproduz Cristo na sua casa, na sua vida, na sua família. Que ele seja a nossa referência, que ele seja a referência que nós como pais busquemos reproduzir, que a gente busque reproduzir este Pai, este modelo de Pai, um modelo certo, um protótipo correto, perfeito, sem defeito, sem mancha, sem mácula. Como isso, pastor? O Espírito Santo nos ajuda. Ele vai sempre nos ajudar. Você é pai, eu sou pai. Como que eu vou evitar de errar tanto como pai? Busca o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para te dirigir, para te iluminar, para talvez amolecer o coração, né? Que às vezes a mãe é bem mole, o pai é uma pedra, né? Jesus tem que quebrar o pai para ele reproduzir Deus o Pai, para ele reproduzir um Pai perfeito. Se eu me olhar, se eu examinar, o apóstolo Paulo fala disso, examine-se a si mesmo. Não adianta eu olhar para o outro e dizer aquele lá, o outro, mas eu olhar para mim mesmo e eu encontrar defeitos, falhas, erros. Eu preciso correr para o Espírito Santo para que ele me ajude a me tornar uma reprodução de Deus o Pai. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar pelos pais? Vamos orar pelos pais? Será que dá para vir aqui perto os pais? Sim, pode encerrar. Os pais virem aqui pertinho, assim.